Você tem esperado que algo na sua vida seja restituído? Se sim, fique conosco nos próximos minutos e vamos refletir juntas como viver à espera da restituição. E depois que esta chega, o que precisamos fazer. Seja bem-vinda em mais uma reflexão do canal Palavra que Transforma, um canal que tem como objetivo refletirmos juntas sobre a Palavra de Deus, para que possamos ser transformada por esta, que o Senhor diz que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que entra na nossa alma para que sejamos edificadas nos seus ensinamentos. E hoje nós estamos no 4º e último dia de reflexão com o tema Mude as suas vestes. Vou deixar aqui nas descrições o link de cada vídeo publicado, do primeiro até o 3º, para que você possa desfrutar desta reflexão e não perder nenhuma oportunidade do que Deus tem dado para nós hoje de ensinamento. E neste 4º dia de reflexão, vamos falar do último aspecto, que é quando nós estamos à espera de uma restituição na nossa vida. Já refletimos no Salmo 30 que o Senhor muda as nossas vestes de amargura para as vestes de alegria, porque Ele é a nossa misericórdia, Ele é o nosso socorro, Ele transforma todas as coisas. E enquanto nós estamos suplicando a Deus por algo, como no primeiro aspecto que refletimos sobre a injustiça que muitas vezes temos no decorrer da nossa caminhada, o Senhor diz que enquanto nos sentimos injustiçadas, nós precisamos nos revestir da veste de súplicas a Ele. Mas depois que tudo está resolvido, depois que Deus vem e transforma todas as coisas, nós precisamos colocar as nossas vestes de alegrias. Não mais viver presas em algo que o Senhor já resolveu. No segundo aspecto, falamos sobre a vida do rei Davi, quando o Senhor nos faz pensar de como devemos nos comportar enquanto estamos à espera de uma restauração. Enquanto esperamos, nos revestimos de súplicas, de vestes de súplicas. Mas depois que estiver tudo resolvido, o Senhor diz: desfrute da alegria e mude as vestes. E hoje, neste último dia, vamos refletir então de enquanto nós estamos à espera da restituição, ou seja, da devolução de algo que era nosso, de algo que ficou perdido, um sonho perdido, um filho que se foi, um esposo que tem passado por situações que acabam interferindo no casamento, de um trabalho que é promessa do Senhor e que você não tem visto resultados porque algo aconteceu no meio do caminho, de uma decisão de outra pessoa pelo livre-arbítrio que o Senhor nos concede, ou até mesmo por nossas decisões erradas. Mas o Senhor, que é bondoso, que é misericordioso, faz com que nós sejamos restituídas, mas precisamos, enquanto não acontece, precisamos nos revestir das vestes de súplicas, ou seja, de clamar a Deus, de esperar em Deus o tempo certo da restituição, porque ela virá. Afinal de contas, Deus não é um Deus de mentira, Deus é um Deus de verdade, fiel às promessas que Ele tem concedido a mim e a você. E Jesus, em uma de suas parábolas, nos ensina realmente sobre essa questão da espera da restituição, ou seja, da devolução de algo que pertence a alguém. E no livro de Lucas, no capítulo 15, ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Um homem abastado em bens materiais, ele tem 2 filhos. E o filho mais novo, então, resolve viver uma vida dissoluta, viver uma vida desfrutando de uma herança que ainda não pertencia a ele. Mas ele pede ao seu pai essa herança, o pai concede, e este filho então sai da casa de seu pai e começa a viver essa vida gastando tudo que tinha recebido. Este pai não declara aqui na palavra de Deus que ficou em murmuração. Este pai é um pai que continua a sua vida, continua a conduzir os seus negócios, continua a cuidar do filho mais velho, da sua família, mas na esperança de que algo poderia acontecer, de que ele seria restituído, ou seja, devolvido um filho que ainda pertencia àquele lar, porque não era um filho que se casou e foi constituir a sua família, não, era um filho que ainda pertencia àquele lar.
Então nós passamos por momentos destes na nossa vida, ou por nossas próprias decisões erradas, ou por decisões erradas de outras pessoas. E o que acontece? Perdemos aquilo que pertencia a nós. Você sabe o que está perdido na sua vida. Enquanto você sente falta daquilo que você perdeu, qual é a veste que você tem colocado em seu coração? Uma veste de murmuração, de reclamação, ou uma veste de súplicas? Como este pai, eu imagino que este pai esperou ansiosamente, esperançosamente a volta desse filho, porque o Senhor diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, que memória é essa que nós precisamos trazer? De que Deus é a nossa misericórdia, de que Deus é a nossa esperança, de que Ele está conosco a todo instante e que Ele restituirá aquilo que está perdido. Mas eu preciso me derramar aos pés do Senhor. Dizer, Senhor, me perdoa se eu cometi algum erro, se eu falhei na caminhada, se eu fiz algo que fez com que essa situação se perdesse. E agora, Senhor, eu desejo que eu seja restituída, porque essa restituição faz parte dos seus planos, faz parte da tua promessa. Vem com a tua misericórdia, me perdoa em nome de Jesus. E o Senhor que é amoroso, o Senhor que é perfeito em seu tempo, perfeito em seus planos, Ele conduzirá, porque se for promessa de Deus, se o que está perdido faz parte de uma promessa de Deus, você será restituída. E este filho mais novo deste homem, deste pai de família, percebe, cai em si do que ele fez, que ele pecou contra o seu pai por adquirir uma herança antes do tempo e também perder toda essa herança, de viver de uma forma dissoluta e depois de uma forma comparado aos porcos que estavam em um curral. E o filho então resolve ir até o pai. E quando este filho resolve ir até seu pai, no versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E no versículo 20 diz o que este filho fez. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai, enquanto esperava a restituição, ele estava esperançoso de que voltaria o que lhe faltava. E quando este pai enxerga de longe o filho, ele não espera o filho chegar, ele vai ao encontro deste filho, ele corre até este filho, ele beija, ele abraça. Neste momento, o coração dele se reveste de uma veste de alegria, porque algo foi restituído. A palavra não menciona que julgou, que amaldiçoou ou que questionou este filho. Não, ele simplesmente recebe. Então, quando o Senhor te der a palavra de restituição, receba a palavra do Pai, glorificando ao Senhor, abrindo seus braços para receber essa restituição. E não usando este momento para questionamentos ou murmurações. E este pai, além de mudar as vestes do seu coração para vestes de alegria, também mudou as vestes do filho, porque diz assim, quando o filho declara que não era digno de ser chamado de filho. O versículo 22 diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei bezerro, cevada e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Mudou-se as vestes sujas do pecado do filho, mudou as vestes daquilo que estava perdido para as vestes de alegria. Essa é a forma como nós devemos agir. Quando nós estamos em vestes de súplicas, pedindo a Deus, clamando, rasgando o nosso coração em choro e dizendo: Senhor, está perdido aquilo que era promessa, está perdido aquilo que pertencia a mim, porque o Senhor concedeu. Mas mais misericordioso é o Senhor,
quando Ele nos concede a restituição de algo que estava perdido. E quando isso acontecer, troque as suas vestes para as vestes de alegria, sem julgamento, sem contendas, sem questionamento. Simplesmente adore, celebre a volta daquilo que estava perdido. O nosso coração muitas vezes se fecha para este momento, porque parece que vem em toda a nossa memória tudo aquilo que era ruim. Mas o Senhor diz, não faça isso, não se comporte desta forma. Não fique imaginando que quando o filho voltar ou quando o esposo voltar, você já está com todo o questionamento esquematizado em seu pensamento, perguntando por que isso ou por que aquilo. Não, o Senhor diz para que você abra os seus braços, celebre a volta do que estava perdido. Troque as vestes, troque as sandálias, coloque um anel de aliança, um anel dizendo que agora o que estava perdido voltou. E um novo tempo, uma nova aliança se faz neste momento de restituição. Diferente aconteceu com o filho mais velho, o irmão, quando ele ficou indignado porque de toda aquela festa para aquele filho. Este filho não entendeu que quando se perde algo, o próprio Deus restitui. E se o próprio Deus restitui, não é tempo de questionamento, mas é tempo de vestes de alegria. Fique com essas 4 reflexões sobre a mudança de vestes. Já é tempo de você mudar as suas vestes. Já é tempo de você entender que o Senhor restituiu na sua vida, que o Senhor restaurou, que o Senhor te libertou, que hoje você vive a maior e mais perfeita promessa de Deus de libertação para a nossa vida, para estarmos com Ele e termos a liberdade de adorá-lo. E aqui está a playlist de todas as publicações com este tema, Mude as Suas Vestes. E também nas descrições, cada link de cada vídeo. Deixe seu comentário e se você ainda não é inscrita, se inscreva neste canal, Palavra que Transforma, um canal com o objetivo de refletirmos juntas sobre a Palavra de Deus e assim sermos transformadas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.